Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Justo, Tu és justo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Santo, Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Oh, aleluia! Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado neste lugar. Oh, adorado, Tu és adorado neste lugar. Sim, Senhor, um trono de adoração. Tu és adorado neste lugar. Oh, aleluia! Digno, Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Digno, Tu és digno, Senhor, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado neste lugar. Oh, aleluia! Tu és adorado neste lugar. Oh, Senhor, Tu és adorado neste lugar.
Aleluia, irmãos, glória a Deus. Mais uma vez aqui, depois de um tempo, né? Última vez que nós fizemos uma live foi na sexta-feira. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos salmos da fé. E como nós avisamos, estamos aqui em Cascavel, aqui na Igreja Maravilhosa do Verbo da Vida de Cascavel, com os queridos pastores Tiago e a Idiara, povo de Deus, um povo bom. E aí, como avisei, pessoal, a gente não pôde continuar, né, daquele jeito todo dia, e marcamos ter apenas duas lives, né? Uma agora, nessa terça-feira, que agora nós estamos iniciando, e a outra será na próxima terça-feira, dia 16, com o Bispo Guto. Isso, nós vamos fazer uma live com ele bem diferente, né? Sendo que essa de terça-feira vai ser num horário diferente, né? De 8 horas, não vai ser esse horário que a gente está fazendo agora de 18 horas, ok, pessoal? Então vamos dar continuidade aos nossos salmos da fé. E os dois salmos de hoje, né? São os salmos 47 e 48. Salmos que tem como tema a questão do louvor, né? Bem específico sobre louvor. Então vamos ler aqui o Salmo 47, o que é que ele diz? Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu, os povos, e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Às vezes as pessoas pensam que louvor, né? Louvar a Deus é simplesmente cantar músicas, né? Mas na verdade precisamos explicar bem direitinho a questão do louvor e da adoração. Existe uma diferença entre louvor e adoração. Louvor é a gente expressar o nosso coração com cânticos, né? Ou com vozes de júbilo a respeito daquilo que Deus fez ou que Ele está fazendo. Então o louvor tem a ver com aquilo que Deus fez ou que está fazendo, os seus poderosos feitos e assim por diante. E você adora a Deus, ou a adoração tem a ver por aquilo que Ele é, né? Ele é santo, Ele é digno de toda adoração. Então essa é a diferença. Louvor é por aquilo que Deus fez e está fazendo, e adoração é a respeito daquilo que Deus é. Então o louvor é muito mais uma atitude de clamor, de clamar, de gritar, de cantar em altas vozes, de dançar diante dele, de louvar por tudo aquilo que ele tem feito e por aquilo que ele está fazendo, né? Então muitas vezes o louvor está geralmente relacionado com brados de alegria, né? Com brados de vitória, com músicas alegres, com gritos de louvor. Isso aí é muitas vezes a expressão do louvor, mas não importa que tenha que ter uma música, né? Na verdade ele aqui até expressa salmodiai. Você pode até salmodiar a Deus sem ter uma música tocando, não é verdade? A gente já falou sobre isso. Você salmodia a Deus fazendo versos ou fazendo poesias, que não é necessário você ser um poeta para fazer poesias diante do Senhor. Por quê? Porque quem nasceu de novo já tem essa expressão de amor a Deus, né? A Bíblia diz lá em Romanos 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. E é interessante que muitas vezes nós usamos esse versículo para expressar que nós temos amor de Deus para amar os irmãos, mas na verdade esse versículo está tratando de o amor com relação a Deus, né? Embora que tanto faz o amor vertical entre Deus e você e Deus, e o horizontal entre você e os irmãos, de todo jeito é o mesmo amor de Deus, é o ágape. Mas eu vou até abrir aqui para a gente mostrar bem claro isso. Veja bem,
Romanos 5, a partir 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, né? Ele está falando de uma esperança, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então ele fala aqui sobre antes, nos versículos anteriores, no versículo 3, por exemplo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Aí é quando ele diz que a esperança não confunde. Então é quando se está esperando algo. Aqui, claro, não está falando de fé. Tem relação com a volta de Jesus, né? É mais ou menos o sentido você continua perseverando, você continua apesar das tribulações ficando firme, porque é uma bendita esperança pelo qual nós estamos esperando. Aí é quando ele diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então ele está dizendo que há uma conexão entre nós e Deus. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, não é? Então é por isso que também Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, como o amor de Deus está dentro de você, você sim ama a Deus, não é? E como expressão do seu amor, você o adora e você o louva. Então, não é preciso ser nenhum poeta para poder salmodiar a Deus. Você tem como dizer com as suas próprias palavras, né? Tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso, tu és digno de honra, de glória, tu és bom, tu és maravilhoso. Isso é louvor, irmãos. Ah, Pai, eu reconheço teus poderosos feitos, tudo aquilo que tu fizeste, Senhor, todos os livramentos que tu nos desse a mim, a minha família. Isso é louvar a Deus por tudo que ele tem feito, amém? E tem também o sacrifício de louvor, né? Que em Hebreus capítulo 13, versículo 15, olha só o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 15. Eu quero falar sobre isso porque envolve bem a fé mesmo. Então Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, olha, o fruto dos lábios de quem confessa o nome de Jesus, essa pessoa que está cheio do amor de Deus, é sempre oferecer um sacrifício de louvor. Então esse maravilhoso Salmo 47, ele está tratando sobre isso, sobre louvores a Deus. Não deveria ser difícil para você louvar a Deus em toda e qualquer situação. Às vezes as pessoas pensam assim: mas por que eu vou louvar a Deus? Irmãos, a Bíblia também diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, o louvor e também, bem como a adoração, são expressões máximas de fé, irmãos. Eu sempre digo que essa é a maior expressão de fé, porque andar em alegria, andar em louvor a Deus, andar em adoração, é independente do que está havendo, é uma atitude espontânea, é o fruto dos lábios de quem confessa a Jesus. Então ele fala aqui, todo esse Salmo 47, em versículo 6, por exemplo, diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei e cantai louvores. Irmãos, às vezes as pessoas ficam pensando coisas do tipo assim: mas Deus não é poderoso? Ele não é todo poderoso? Ele não criou o universo? Para que Deus precisa, né, de um louvor de uma pessoa como eu, ou de 2 ou 3 pessoas, ou de 6 ou de 7? Irmãos, a questão não é que Deus precisa, porque ele só pode ser Deus se você o adorar ou louvar. Não é isso. É porque Deus se agrada do louvor do seu povo. E também a ferramenta de Deus operar no nosso meio é por intermédio da fé. E que mais alta expressão de fé não é, senão, mesmo que você não esteja vendo, você o louva e você o adora, não é verdade? Eu nunca me esqueço de um dia que eu estava com um sangramento nasal que não parava, né? Minhas plaquetas tinham baixado, e eu me lembro que até pedi para alguns ministros na época orar por mim, mas toda vez que eu espirrava saía sangue, e eu comecei a dizer: eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, e nada de parar. E de repente o Espírito Santo chegou e disse para mim: você está ansioso, simplesmente entregue para mim.
E aí foi que eu entendi que não tinha. Às vezes a gente fica confessando a palavra, mas de uma forma ansiosa, irmãos. Fé não tem a ver com ansiedade, né? Fé é confissão, sim, mas além da confissão, você precisa entregar nas mãos do Senhor. E nessa atitude, o louvor e a adoração é tremendamente maravilhoso, porque quando você está louvando e você está o adorando, você não anda em preocupação. Como é que você vai louvar a Deus em ansiedade, hein? Né? Até alivia a tua alma, não é verdade? Você não tem tempo de ficar pensando abobrinhas, pensando bobagens, ficar o tempo todo ansioso por qualquer que seja a situação. Então o louvor é uma forte e alta expressão de fé. No final ele diz no 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. E é isso também que o louvor e a adoração expressa. A maravilhosa soberania de Deus, o poder imenso. Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem poder para mudar todas as situações. Mais uma vez eu digo aqui, as pessoas dizem assim, mas se Deus é poderoso e Ele pode fazer todas as coisas, por que Ele, por exemplo, não acaba logo com essa pandemia aí de Covid-19 que está aqui no mundo todo? Ora, irmãos, porque Deus, Ele tem poder sim para fazer isso, mas a igreja é a extensão de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja são os braços e os pés do Senhor, e é através da igreja que as boas novas são semeadas, é através da igreja que os enfermos são curados, é através, eu não estou dizendo que vem da igreja o poder, mas é através, a ferramenta de Deus aqui na terra é o corpo de Cristo, a ferramenta de Deus aqui na terra sou eu, é você, é todo aquele que invoca o santo nome do Senhor. Toda pessoa que invoca o nome do Senhor é filho de Deus e automaticamente capacitado, não só para operar no poder de Deus, no poder de Cristo, em nome de Jesus, mas também para entoar louvores e adoração. A Bíblia chega a dizer que as pessoas assim, que são filhos de Deus, eles podem sim orar e as suas orações são ouvidas e respondidas diante de Deus. Veja, cada expressão que eu estou dizendo aqui sobre louvor, adoração, sobre oração, sobre imposição de mãos, cada expressão dessa envolve uma coisa chamada fé, né? Então nós estamos na dispensação da graça, que é também a dispensação do Espírito, onde a fé, mais do que nunca, mais do que em outras dispensações e do que nos tempos passados do Velho Testamento, a fé é o principal. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é por meio da fé que você oferece sacrifícios de louvor, né? Por meio de Cristo, através da fé. Então, louvar a Deus e o adorar é uma alta expressão de fé. Há muitos testemunhos de pessoas que receberam curas, milagres, né? Proteção, né? Eu sei de um caso que aconteceu, por exemplo, na minha casa ainda hoje, hoje a gente estava conversando no almoço lembrando sobre isso, né? Que quando as minhas filhas eram pequenininhas, uma delas estava chorando sem parar, e a Fabiana começou a cantar uma música e estava louvando a Deus e cantando, e eu estava de lado dela, e a outra menina estava dormindo, tranquila, mas essa estava chorando o tempo todo, e a gente não sabia, a gente já tinha orado sobre ela, e nada estava funcionando, e Fabiana ficou cantando, de repente, queridos, a menina olhou assim, ficou olhando, acompanhando algo que a gente não via, né, em direção à porta da casa, e quando ela olhou em direção à porta da casa, que aparentemente parece que aquilo saiu, que nós sabemos que era um demônio, né, e o que aconteceu? Na mesma hora a menina ficou completamente calada, curada, sem chorar, sem sentir aparente dor, tudo desapareceu. Como o quê? Como expressão de fé através do louvor e da adoração. Enquanto Fabiana estava cantando aquela música, aquilo estava sendo operado. Não é que as melodias têm poder ou uma unção, mas as palavras que estão nas melodias, ou as palavras de um salmo, ou algo que você está expressando a sua adoração a Deus. Você pode também estar expressando o seu louvor a Deus. Através dessa atitude, o poder, a unção do Espírito Santo, que despedaça julgos, que expulsa demônios, que tira situações danosas, ele tem liberdade de operar, porque ali você está agindo na fé. Veja como é diferente, por exemplo, de uma atitude de desespero.
Você está com, vamos supor, o mesmo caso, se você estivesse com um bebê ou com uma criança que chora, e você já deu analgésico, e você não sabe o que é, e você ora, impõe as mãos sobre aquela criança. Veja como é diferente aquela atitude de, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer para que essa criança se cale, o que está acontecendo? Enquanto, veja, se nós tivéssemos agido assim, enquanto a gente agiria desse jeito, o diabo estava dando risada, tinha um demônio perturbando a criança, e o demônio só saiu quando a gente, com atitude de fé, começou a louvar e adorar a Deus. Mas a gente não tinha discernido que tinha um demônio ali, somente a criança estava percebendo, e ela estava vendo pelos olhos espirituais, estava vendo aquele demônio ali, e nós não estávamos vendo. Mas à medida que Fabiana começou a cantar e a cantar e a cantar, aquele demônio saiu. Então há poder no louvor e na adoração, porque o louvor e a adoração é uma expressão de fé, de confiança. Não é o contrário de ansiedade e de medo, é uma expressão de confiança e de fé. Principalmente o louvor, porque o louvor, no louvor você dá brados de vitória, no louvor você expressa o poder de Deus através daqueles salmos que você vai criando. Pode ser também uma música, um hino, uma música que já foi composta, mas ali através do louvor você está falando dos poderosos feitos do Senhor, daquilo que Deus fez e do que Deus está fazendo. Não é poderoso isso, irmãos? Eu gostaria que você, a partir de agora, quando estivesse envolvido nos cultos, e você é da nossa igreja do Verbo da Vida de Maringá, você se envolvesse no louvor e na adoração, porque quando você se envolve, você não está tão somente cantando uma música. Não existe o momento do louvor e da adoração só para ter um interlúdio, um momento de calma e de tranquilidade, quando as pessoas vêm lá de fora com seus problemas e agora vão se concentrar em Deus cantando uma linda canção. Não, não é por isso não, irmão. O louvor e a adoração existe para que você entre naquele ambiente de fé, de louvor e de adoração, e assim você possa estar assim apto a ouvir de uma forma correta, com os ouvidos espirituais abertos, com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar através da palavra. É por isso que nós sempre temos um momento de louvor antes de alguma coisa, não é verdade? Louvor e adoração antes da palavra. É por causa disso. Vamos para o outro salmo. Esse é o Salmo 47. Vamos para o Salmo 48. Isso, lá vai. Olha o que é que ele diz aqui também. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Já dá para lembrar aqui que música é essa, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Amém? E aí diz no versículo 2: seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Versículo 3: nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental, destruísse as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos. Na cidade do nosso Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegrem-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-la toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Duas coisas eu quero falar aqui, além de louvor e adoração. Duas coisas, né? A primeira é a expressão de alegria, tá?
está muito envolvido com louvor a alegria, irmãos. No louvor você não está ali triste, no louvor você está expressando pela fé a alegria de saber que tudo vai dar certo, que nenhum problema maligno vai acontecer contra você, que o povo de Deus está guardado e protegido, porque o próprio Deus toma conta desse povo. Mas eu vou ser sincero a você, eu não quero dar nomes, né? Nem nada, mas há muitas pessoas, irmãos, que no momento de dificuldade, em vez de estar louvando, adorando a Deus, expressar louvor e viver uma vida de alegria, prefere ouvir e ver as circunstâncias como algo que vai determinar o seu futuro. Irmão, se as circunstâncias determinam o seu futuro, então eu acho que você ainda não entendeu o que significa o sacrifício de Jesus e o fato de você ter nascido de novo. Irmãos, nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos a nação santa, povo de exclusividade do Senhor. Nós somos sacerdotes do reino de Deus, somos, melhor dizendo, embaixadores do reino de Deus. Somos uma nação de sacerdotes. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Há um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que opera em nós que cremos. Há uma proteção, há os anjos também, os anjos estão ao nosso redor nos protegendo. Nós temos ligação, um link direto com Deus. O véu que separava foi cortado, caiu de cima a baixo. Você tem acesso à presença santíssima de Deus, irmãos. Então, por que é que você, quando está passando por alguma situação dificultosa, em vez de entoar louvores e viver uma vida de alegria diante de Deus, você fica triste, você fica abatido e muitas vezes, pior ainda, fica ansioso e desesperado? Amém? Presta bem atenção nisso. Se alguma situação difícil se levantar contra você, dê uma resposta de acordo, e a resposta é de acordo com a palavra e não de acordo com as circunstâncias. Então, aqui nesse salmo, ele fala muito, há um certo clima de alegria, né? Porque ele fala em certo momento aqui, que como temos ouvido dizer, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia e no teu santo templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Aí o que é que ele diz no 11? Alegrem-se o monte Sião e exultem as filhas de Judá por causa dos seus juízos. Sabe, quem louva a Deus não fica triste, quem louva a Deus fica alegre, irmãos. Mas eu vou ficar alegre por quê? Porque você nasceu de novo, você é filho, você é filha de Deus, você faz parte dessa realidade. E como nós dissemos em outros salmos, lembre-se que muito do que está escrito aqui nos salmos, no Velho Testamento, está apontando para realidades que se cumpriram na sua plenitude, na nova aliança, ou seja, nesse momento que estamos vivendo. Irmãos, nós nascemos para este momento. Você está aqui hoje como filho de Deus para este momento. Você não nasceu fora de tempo. Não, eu fui atrasado, ou eu era para ter nascido no futuro. Você nasceu exatamente nesse momento, e você foi chamado desde o ventre de sua mãe para este momento, para ser sal da terra e luz do mundo neste momento. Como filhos de Deus, filhos da luz, como representantes de Deus, você não foi chamado para estar reclamando, você não foi chamado para estar cabisbaixo e triste, você foi chamado para expressar o louvor da glória de Deus. Aleluia! Então, eu disse que tinha duas coisas a mais aqui. Uma é essa, quando ele fala de alegria. Mas no final eu acho interessante, porque depois da alegria, no versículo 12, 13 e 14, ele diz assim: percorrei a Sião, rodeai-a toda e contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai a seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e ele será o nosso guia até a morte. É interessante que nesse salmo, como eu disse, aponta para realidades que se cumpriram na nova aliança. É interessante que esse salmo, ele fala sobre o baluarte, né? E fala sobre uma fortificação. Ele está falando sobre a cidade de Sião. Você sabia que Sião é, na verdade, uma simbologia ou uma tipologia da igreja? Isso mesmo, a Jerusalém celestial. A igreja é Sião.
Então, antigamente se cantava sobre ir para Canaã e ir para Sião, não é verdade isso? Tinha até um antigo hino que dizia, glória a Deus caminhando, eu vou para Canaã. Então, havia sempre nesses hinos que estavam um pouco sem essa revelação, essa expressão de um futuro onde a pessoa chegaria em Canaã, ou um futuro em que a pessoa ia viver em Sião. Mas, irmãos, Canaã e Sião são representações da nova aliança. Na verdade, a cidade de Sião representa exatamente a realidade do corpo de Cristo. Então, quando ele fala de Sião, é interessante que ele fala que existe baluartes, que é uma fortificação, e assim é a igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja também é chamada de a plenitude daquele que enche todas as coisas, como diz lá em Efésios capítulo 1. Então a igreja, na verdade, é o baluarte, é a fortificação, é a ponta de lança. Quando um exército tenta invadir um outro lugar, ele tem uma ponta de lança. Em lugares estratégicos de um país que está em guerra sobre outro, eram estabelecidos no passado fortificações. Se você vê bem aqui no Brasil, né, como o Brasil foi colonizado na época daquelas caravelas, aqueles navios, há interessante até cidades que até hoje têm os seus fortes. Lá em Natal tem forte, lá na Baía da Guanabara tem forte, em vários lugares tem forte, porque aquelas fortificações ficavam em lugares elevados para proteger aquele país, ou aquela baía, ou aquela região dos inimigos. Na verdade, é essa a ideia que Deus dá na sua palavra, que é a igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é uma fortificação. A igreja é um forte poderoso, porque o poder desse forte, os seus muros, está no fato de termos sobre nós a unção do Espírito Santo, de termos sobre nós o favor de Deus, de termos os anjos ao nosso redor, de termos o poder que há no nome de Jesus, e que termos por causa disso o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, operando em nós, irmãos. Então não temos o que temer, estamos exatamente nessa posição. Nós somos embaixadores de um reino, nós somos fortificações do reino de Deus, estabelecidas em terreno inimigo, irmãos. Então, onde já se viu, se Deus estabeleceu uma grande fortificação chamada igreja, que é a Sião de antigamente, né, num lugar de negritude, num lugar de trevas, e disse que essa fortificação é o sal da terra e a luz do mundo, você não acha que Deus capacitou essa fortificação para estar neste lugar, neste momento, num momento como esse? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 que aquele que não poupou nem a seu próprio filho, como não nos dará com ele juntamente todas as outras coisas? Ele não poupou Jesus, então ele deu Jesus por nós, ele dá todas as outras coisas. E quais são as outras coisas? Cura, proteção, né? Direção, saúde, poder, alegria, paz que excede todo entendimento, e todas essas coisas maravilhosas que fazem parte do pacote da salvação, e por isso mesmo é chamado de boas novas, boas notícias, ou seja, o maravilhoso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é momento para medo, é momento para louvor. Não é momento para tristeza, é momento para salmodiar a Deus. Não é momento de baixar a cabeça, é momento de expressar com alegria as maravilhosas virtudes, as maravilhosas bênçãos que foram derramadas sobre mim e sobre você. Não baixe a cabeça, levante a sua cabeça, amém? Porque há um poder agindo sobre a sua vida. Sim, os anjos estão ao seu redor, sim, é o que a Bíblia diz, que os anjos são uma cerca, uma sebe de segurança, né? Eles são ministros enviados da parte de Deus para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Não é isso que Hebreus disse no capítulo 1? Então, eles estão ao teu redor. Então, além do poder de Deus que opera em você e através de você,
tem anjos ao seu redor. Deus está no meio dela. A Bíblia diz, Deus está no meio dela, não será abalada. O que? Sião, irmão. E o que é o Sião? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja não será abalada, né? Ah, não, pastor, mas eu ouvi dizer que tem gente aí, até crente, que está morrendo disso e aquilo outro. Eu não sei por que esses irmãos passaram por isso. Eu estou aqui para ministrar e dizer o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai produzir os seus efeitos, mas presta bem atenção. A palavra de Deus só produz os seus efeitos através daquele que crê, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aproveita o que esses salmos estão dizendo. Estão expressando louvor, ou seja, expressar por tudo aquilo que Deus fez e por aquilo que Ele está fazendo. Pode ser com música, sim. Pode ser com brados de vitória, sim. Pode ser através de salmos, né? De poemas na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas não perca tempo meditando em circunstâncias negativas. As circunstâncias podem vir, mas elas vêm para poder fugir. Elas vão desaparecer diante daquele e daquela que mantém uma vida de fé. A vida de fé vem através de quê? Da palavra. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas existem expressões, né, daquele que tem fé. Né? Não só a fé vem, mas a fé vai crescendo por intermédio de uma vida de sensibilidade espiritual, pela confissão da palavra, pela prática da palavra. E o que é o louvor e a adoração, senão uma confissão da palavra e a prática da palavra? Então, quando alguma situação dificultosa se levantar contra você, às vezes é até melhor adorar a Deus e louvar a Deus. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Não seremos abalados, não vai haver morte nenhuma, não seremos prejudicados, porque o nosso Deus ainda continua sendo o mesmo. Eu gosto, ultimamente tenho falado muito isso, porque isso levanta a minha fé e eu espero que levante a tua fé também. Deus disse assim: eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, irmão. O Deus que você louva e adora agora é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus eterno que criou todas as coisas, o poderoso El Shaddai. Então se levanta o teu rosto, né? Faz uma atitude de fé, adora a Deus, começa a ficar com o rosto alegre, porque não há motivos para tristeza diante do Senhor. A Bíblia diz que diante de Deus, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, né? E o Salmo 45 diz o quê? O Salmo 45 agora... acho que não é o 45, não me lembro, eu esqueci, eu acho que é o 45, é o 45 mesmo, que diz que Jesus foi ungido como a nenhum dos seus companheiros com o óleo de alegria. Então isso nos mostra que no corpo de Cristo foi derramado o óleo de alegria. Jesus foi ungido. Salmo 133 diz que quando os irmãos estão unidos, o óleo precioso desce sobre a cabeça e vai descendo pela orla das vestes. Se você ver isso, como é verdade também sobre o corpo de Cristo, o óleo precioso foi descido sobre a cabeça. E que óleo era esse? Uma unção de alegria, né? Dentre tantas outras unções, veio sobre a cabeça, que é Jesus, que foi ungido como a nenhum dos seus companheiros, e esse óleo de alegria de Jesus desce também para a orla das vestes. Ou seja, esse mesma unção, esse mesmo óleo de alegria que veio sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo óleo de alegria que foi distribuído pela igreja. Então não baixe a tua cabeça, não permita que o diabo dê risada diante de você. Sabe o que é que você faz? Dá uma resposta para o diabo. Você diz: olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, então eu posso sim louvar e adorar a Deus. Eu engrandeço o meu Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, e o mesmo Deus que teve poder para criar todo esse universo é o mesmo poder, é o mesmo Senhor que está operando no nosso meio
que somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém, queridos? Espero ter sido uma grande bênção para você, como foi para mim. Toda vez que nós aprendemos de Deus, mais um depósito de fé é aumentado dentro de nós, né? Quando estamos debaixo dessa unção, mais aprendizado da parte do Senhor vem, mais o fluir das bênçãos de Deus se manifesta na nossa vida. E tem outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para você sobre isso aí que eu falei agora, sobre a ministração da palavra. Eu já presenciei, irmãos, e já até participei isso na minha vida, de quando está ouvindo a palavra, até mesmo cura se manifesta no corpo das pessoas. Por quê? Porque essa unção que está rodando, fluindo no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Porque a unção do santo, a videira verdadeira, flui como uma seiva através dos ramos que somos nós. Então a unção de Jesus, a unção de alegria, a unção de cura, né? Unção que despedaça todo o jugo, unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, como diz lá em 1 João capítulo 2, essa unção, ela está fluindo no nosso meio, irmãos, e uma boa maneira de fazer essa unção fluir sobre você e sobre sua família é louvar e adorar ao nosso Deus. Amém, queridos? Então faz isso, hein? Pratica essa palavra em nome de Jesus. Sejam abençoados. Estamos aqui diretamente de Cascavel, dessa igreja maravilhosa aqui do pastor Tiago e da Idiara e essa família maravilhosa. Estamos aqui junto com eles e no final de semana estaremos em Maringá, e durante a semana estaremos aqui de novo, continuando a matéria, e no outro final de semana estaremos de volta para Maringá, e está sendo uma grande bênção. Obrigado por tudo, meus irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus.